Por dia, diversos restaurantes descartam alimentos que poderiam ter outro fim. No último episódio da série Comida Social e Sustentável, vamos entender qual fim uma comida leva e quais são as alternativas para reduzir este impacto. Você já parou para pensar o que acontece com aquele alimento do self-service que sobra? É o mesmo aquele excesso que nunca chegou no prato do cliente. Bom, segundo o World Resource Institute, em 2021, o Brasil era o terceiro país que mais desperdiçava alimento. Dos 41 mil alimentos desperdiçados, 15% vinham de restaurantes. Mas será que existe uma forma de reduzir esse impacto e desperdiçar menos alimento? Hoje viemos aqui no Viola Gastrobar, um restaurante self-service que fica na zona sul de São Paulo, para entender melhor como que eles lidam com essa situação do desperdício. Eduardo Viola, dono do Violas Gastrobar, explicou as ações que o espaço toma para reduzir ao máximo o descarte de comida. Então, a gente tem, na realidade, a gente não tem muito descarte, né? A gente tenta utilizar o máximo das sobras, né? Assim, os funcionários comem, né? Eu como o que sobra, né? Então, assim, a gente tenta fazer uma quantidade meio que certa para não sobrar, né? O nosso descarte é pequeno, né? A gente evita ao máximo. Muita coisa que vai no buffet, folhas, alguns legumes que ficam deteriorados por estarem no buffet, a gente descarta. Mas o restante a gente tenta, a gente distribui algumas marmitas aqui na região, né? Para os moradores de rua. Em entrevista à nossa equipe, a líder de ASG da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Luísa Campos, comentou que hoje temos uma perda grande de alimentos que se inicia no transporte, manejo e acabam virando resíduos, e fala sobre algumas soluções. Quando a gente fala na gestão de resíduos, a gestão de resíduos não é só falar sobre o resíduo em si. Depois que o resíduo existiu, o que eu vou fazer com ele? É parte do princípio de gerar menos resíduo. Então, se eu organizo o meu estoque, e aí eu não estou falando só de alimentos frescos, eu estou falando de alimentos enlatados, de grãos e tudo. Se eu faço a organização do estoque do meu negócio de forma que o que eu vou usar naquela semana já está aqui, os alimentos para a data mais próxima ao vencimento, eles estão mais próximos da porta para que eu possa usar. Então, se o estoque está bem organizado, você já resolve muita coisa. Enquanto a Brasel foca em evitar que o desperdício seja produzido, a plataforma online Comida Invisível conecta restaurantes a ONGs que trabalham com pessoas em vulnerabilidade, dando o destino correto a alimentos que seriam desperdiçados. Entretanto, quando falamos sobre a doação de alimentos, muitos afirmam que a Anvisa proíbe. Para entender um pouquinho melhor, conversamos com a Daniela Leite, CEO do Comida Invisível, que vai nos contar um pouco mais sobre a legislação. Existe um mito de que é proibido doar, a Anvisa não deixa. Isso não é verdade. Sim, é permitido doar alimentos. Hoje, inclusive, a gente tem uma lei, que é a 14.016 de 2020, ela veio para trazer uma tranquilidade enorme para o doador nesse processo de doação. Essa lei, ela permite que se doe alimentos desde que eles estejam próprios para consumo, garantida toda a segurança sanitária desse alimento, né? E esteja dentro do prazo de validade. O governo vem trabalhando com políticas públicas para reduzir o desperdício. Em 2022, o Senado aprovou um projeto que incentiva a rede de doação e coleta de alimentos próprios para consumo. O seu descarte pode levar uma multa de até 50 milhões de reais ou prisão domiciliar. E você, quais são as suas ações para reduzir o desperdício de alimentos?